Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio, mais um podcast sensacional sobre empreendedorismo na veia. E hoje nós temos aqui o prazer de estar com o Eduardo Tegeler, um amigo já de muitos anos, que foi já um grande responsável pelas operações da Embeleze, foi lá que nós nos conhecemos, fez um trabalho gigante, maravilhoso, e hoje é um empresário, palestrante, treinador, coaching e uma pessoa que não para de estudar, não para de aprender, e hoje está fazendo um trabalho fantástico em grandes empresas, treinando pessoas em todos os sentidos, na área comercial, na área emocional, falando sobre inteligência artificial, falando sobre impulsionamento. Aliás, o Eduardo Tegeler hoje ele entende de muitas coisas. Então, você empresário aí, que tem empresas de médio porte, grande porte, que precisam treinar as suas equipes, tanto na área comercial como na área emocional, está aqui o Eduardo Tegeler, que eu faço questão de apresentar para vocês hoje. E hoje nós vamos falar, né, Eduardo? Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui, né, Cid? Igualmente. Bom demais. Bom. E vamos nessa, vamos falar aqui, vamos conversar bastante. Bacana. E nós escolhemos um tema hoje, gente, que está bastante evidente hoje no mundo moderno, no mundo que nós estamos vivendo. Eu falo que não é só Brasil, é mundo isso, né? O Brasil está vivendo, e o mundo está vivendo um momento de muito problema emocional, burnout. Nós estamos tendo muitas pessoas aí estafadas. E o Eduardo é um especialista nisso. Ele não é psicólogo, mas ele vive isso durante o dia nas empresas que ele faz treinamento. Eduardo, fala pra gente aqui o que você tem visto de mudanças do que era há alguns anos atrás, quando eu falo mais propriamente da pandemia para cá, o que mudou nas pessoas? O que mudou, né? Difícil a gente conseguir resumir o que efetivamente aconteceu, né? Essa mudança. Mas a gente passa sempre por mudanças, né? Então, primeiro a gente tem as gerações, né? Quando a gente pensa, tem lá o Baby Boomer, né? Geração X, Y, Z, por aí vai, Millennials, sempre tem essa questão de gerações. E primeiro a gente já tem uma mudança grande, porque as gerações agora mudam muito mais rápido. Agora não demora mais 20 anos, agora em 7 anos já começa a mudar. Então, por exemplo, meu filho de 9 e o meu de 1 já são gerações diferentes. Pois é. Eles tão pouco tempo, né? Pouco tempo a coisa já mudou. Então, a gente está passando por um momento onde a gente sofre muito impacto de várias informações. Então, a tecnologia, né? Todo mundo tem o celular na mão, está recebendo muita informação. Isso vai provocando na gente também um ritmo muito mais acelerado. A gente fica acelerado, a gente está o tempo todo ligado, o tempo todo com o celular. Você vai almoçar, você está mexendo com o celular, você está conversando com outra pessoa. E isso acabou entrando no ritmo do nosso trabalho. Eduardo, você sabe que você falou uma coisa agora? Eu acho que todos nós estamos vivendo hoje, né? É tanta informação simultânea, online, que a gente fica refém, né? Você quer estar sabendo de tudo no mundo todo simultaneamente. Eu lembro assim, né? A gente olhando para o meu passado, eu sou de uma geração bem anterior à sua e a muitas pessoas. Eu venho lá de um passado e lá a informação era grande, mas não era tão como agora. Eu vejo, olhando lá para os meus avós, olhando para os meus antepassados, a gente via que as informações chegavam com muito mais tempo. Ou seja, antigamente você falava de um estado para outro, de uma cidade para outra, ou de um país para outro, somente com comunicação através de carta. Depois veio o telégrafo, depois veio alguns meios de comunicação como o telefone. Mas hoje não, é tudo momentâneo, é tudo online. Aconteceu na China, você já sabe imediatamente aqui. Aconteceu no Japão, você sabe imediatamente aqui. E essas informações, elas acabam, talvez, carregando muito o nosso HD. Exato. Né? Então, eu acho que o estresse que a gente vive hoje, a pressão que a gente vive hoje pela informação, é uma coisa que a gente está quase sendo obrigado a saber de tudo ao mesmo tempo. O que você vê? Eu acho que é isso mesmo que está acontecendo? É esse ponto, né, da informação. Então, por exemplo, as empresas. Imagina um profissional dentro de uma empresa que antigamente tinha um ritmo de trabalho, trabalhava, né, tinha lá a sua agenda, montava a sua agenda, tinha as reuniões.
e fazia atendimento aos clientes ou às outras pessoas. Agora, se alguém te mandar uma mensagem durante esse podcast e você não responder, a pessoa já fica ansiosa, a pessoa acha que você não está dando bola para ela. Agora imagina um profissional que tem uma carteira de clientes. Vamos para a área de vendas. Ele tem uma carteira de clientes, várias pessoas para poder atender. As pessoas querem atendimento na hora, elas querem uma resposta na hora. Além de você ter várias informações, as pessoas estão mais imediatistas, estão mais ansiosas. E isso vai impactando o nosso dia de trabalho. Então, aí quando você perguntou, né, no começo, mas essa questão emocional, por que as pessoas estão com burnout, estão tendo tantas crises, tantos problemas? Porque elas estão ou presas no passado, por algo que aconteceu e elas não conseguem viver de novo, ou elas estão presas no futuro, porque elas estão ansiosas, esperando o que vai acontecer, e poucas pessoas estão vivendo o presente. Eu acho que esse é um grande problema. A informação que a gente recebe simultaneamente em questões de minutos e segundos nos cria uma necessidade de resposta imediata. Então você não tem tempo hoje de fazer praticamente nada a não ser responder mensagens, né? E isso, gente, praticamente é o começo de uma nova era. É o começo. Porque eu acho que virão coisas aí que vão te trazer muito mais instantaneidade, que a gente chama, né? Muito mais necessidade de você atender pessoas em tempo cada vez mais real. A pessoa te mandou uma mensagem, você já tem que responder para ela, mas ao mesmo tempo você tem outras coisas para fazer. Exato. Né? Eu vejo que aí entra muito o que a gente chama da inteligência artificial para ajudar o ser humano e não para substituir o ser humano. Como você vê? Você é um especialista em inteligência artificial, né? Você é um estudioso. Como você vê que a inteligência artificial, Eduardo, pode nos ajudar? Então, esse ponto da inteligência artificial, as pessoas têm medo. Muitos têm medo, né? Então a gente tem duas formas de olhar para o que vem de tecnologia e para a inteligência artificial. Você pode ter uma visão pessimista ou você pode ter uma visão otimista. Se eu tenho uma visão pessimista, ela vai substituir, agora as pessoas não vão ter mais o que fazer, vai tomar conta do nosso lugar. E a outra visão é a gente olhar que ela vai, na verdade, fazer aquilo que a gente não deveria ter começado a fazer. Porque o ser humano tem tantas coisas operacionais que ocupam o seu tempo e deixam estressados. Quando vem a máquina, vem a tecnologia, ela vem para fazer o papel dela, que é fazer o operacional. Então, eu gosto de olhar sempre uma visão otimista. A inteligência artificial, ela vem para humanizar o ser humano. Porque olha que legal, hein? É isso. Olha então, que legal. A inteligência artificial vai humanizar o ser humano, porque a gente vai deixar de fazer aquilo que a gente não deveria ter começado, que a gente começou lá na Revolução Industrial. Quando a gente começou a apertar o parafuso, a gente começou aquela questão de produtividade, eu tinha que fazer mais coisas em menos tempo, e sempre aquela coisa braçal. Não. Deixa a gente ser humano. Né? Eu gosto de trazer sempre aquela imagem de um carro autônomo, onde a gente está ali, ó, dirigindo. Não, agora, em vez de eu dirigir, eu vou poder estar sentado conversando com a minha esposa, eu vou poder estar brincando com os meus filhos em uma viagem, porque o carro está fazendo o meu trabalho, de ficar dirigindo. Então, eu não preciso estar ali gastando o meu tempo fazendo coisas operacionais. Então, eu gosto de olhar que a inteligência artificial, ela vai deixar eu ter mais tempo para ser mais humano. E aí eu vou começar a construir mais relações. Só qual que é o grande desafio? As pessoas estão usando a inteligência artificial para substituir o que elas fazem e, na verdade, elas estão se distanciando, em vez de se aproximar. Então, se eu economizo um tempo, porque agora eu consigo automatizar alguma coisa, esse tempo que me sobra eu preciso gastar conversando, relacionando com as pessoas, com a minha família, com as pessoas no trabalho, e isso vai melhorar muito mais as relações, a gente vai melhorar muito mais o mundo corporativo, o mundo dos negócios, do empreendedorismo e também a nossa vida pessoal. Isso é muito importante, né, gente? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fica pensando, o homem vai ser substituído pelo robô. Na verdade, não. A inteligência artificial nada mais é do que uma coletânea de coisas que estão na internet. Aliás, o chat GPT, ele tem atualização até 2021. Tudo que já saiu na internet até 2021, até o passado, até 2021, estão atualizados lá. Então, nada mais é do que uma biblioteca de informações onde você quer um assunto e lá já tem. E eu acho que nós temos que pensar na inteligência artificial.
ela vai substituir o imediatismo que nós não temos condições de atingir, e ela vai fazer isso, você treinando o seu avatar. Vamos pensar aqui, né? Nós vamos ter vários avatares fazendo um trabalho de respostas, de mentorias, e você vai ter tempo para estudar mais, você vai ter tempo de inovar mais o seu negócio, porque isso o robô não vai fazer por você. Quando a gente fala em robô, tem a impressão que é um robô físico, né? Um robô físico que fala, que anda. Não, na verdade, a inteligência artificial não é um robô físico. É um sistema, é um software que, na verdade, ele traz dentro dele uma biblioteca de várias informações que estão no nosso cérebro, que a gente não consegue muitas vezes acessar em tempo real, ou não tem conhecimento, a gente não consegue saber tudo, né, de vários assuntos. E eu acho que a inteligência artificial vem para humanizar o teu tempo, para você se dedicar mais ao teu negócio. Dedicar ao negócio significa você ter tempo de inovar, de pensar em novos negócios, novos serviços, em novas propostas. E a inteligência artificial vai te ajudar a responder aquele imediatismo que o cliente precisa todos os dias. Eu acho que é isso, né, Edu? E tem um dado interessante que a gente sempre não associa a tecnologia com as pessoas mais novas, com os jovens. É verdade. O jovem, ele é que sabe mexer com tecnologia, né? Você pega uma criança hoje, pega o celular e ela já sabe mexer no celular. Mas tem um ponto interessante, né, que eles fizeram uma análise do ChatGPT, por exemplo, que se eu quero extrair uma informação lá do ChatGPT, eu preciso dar um input. Eu preciso colocar um prompt ali, eu preciso fazer perguntas. Então, dependendo do repertório que eu tenho como pessoa, como humano, eu vou colocar informações lá e a inteligência artificial vai me responder. Se eu não tenho repertório, ela não me responde. Ou a resposta que vai vir vai ser muito superficial. Então, qual que é a informação que a gente tá percebendo esse movimento? As pessoas mais velhas estão conseguindo explorar mais a inteligência artificial no ChatGPT do que os mais novos. Porque quem é mais velho tem mais repertório, tem mais experiência, conhece mais as coisas. Então vamos pegar uma coisa simples. Um cara mais jovem quer lá as coisas imediatistas, é vídeo curto, é TikTok, é uma frasezinha e acabou. É o modelinho Twitter lá, né? Agora, uma pessoa mais velha gosta de profundidade. Então, quanto mais profundo eu sou na minha interação com uma inteligência artificial, mais eu vou extrair dela. E quanto mais superficial eu sou, menos eu vou extrair. Ou seja, quem vai dominar o futuro da inteligência artificial são aqueles que têm repertório, aqueles que estudam mais, que se aprofundam mais, que realmente têm conteúdo para poder extrair o que ela tem. Senão, ela não vai pensar por você. Ela vai simplesmente te retornar aquilo que você pergunta. Você Olha só, gente, isso? Que bacana. Isso é muito louco, né? Porque eu vim de uma geração, graças a Deus, sempre vi em tecnologia. Comecei há quase 40 anos com tecnologia e nunca me separei dela. Eu vejo que a tecnologia, ela trabalha a favor do homem e não contra o homem. Então, ninguém vai perder o emprego por ter uma inteligência artificial. Mas ela vai fazer o trabalho que o homem hoje não tem condições, porque o HD nosso é tão restrito, né, de informações, e você sempre tem a última informação gravada. Aquelas que estão lá atrás são difíceis de captar. A inteligência artificial não, ela pega todas e ela consegue organizar de uma forma estrutural. Então, gente, não tem esse medo de substituir a inteligência artificial nos teus negócios, muito pelo contrário. Aqueles que ficarem fora da inteligência artificial, ou melhor, de sistemas digitais, automatizados e de sistemas que te deem informações sem que você precise pegar dados na unha, vão te ajudar. Por exemplo, o BI. O BI, ou os KPIs, eles são uma inteligência artificial porque os dados estão imputados num sistema e ele te traz informações que você quer em tempo de segundos. Quando você precisaria ter uma planilha, exportar dados, fazer um sisteminha que fizesse aquilo chegar no número que você quisesse ver. Hoje não, você pede uma informação e ela vai estar disponível para você. Então, gente, as empresas hoje têm que buscar esse tipo de informação
E isso é feito por pessoas qualificadas, como, por exemplo, você, Eduardo, que está sempre, né? Você é um especialista, inclusive, em mídias digitais. Né? Eu lembro que há algum tempo atrás, não sei se você faz isso hoje, você tinha uma empresa de impulsionamento, de tráfego. Eu acho que você está muito positivo, né, nesse sistema de gestão de inteligência artificial. Né? Esse ponto que você trouxe, Cid, né, é interessante, né? Que a gente está falando aqui de empreendedorismo na veia, né? Então, é o podcast, né? Então, vamos falar de empreendedorismo. E olha só que interessante, a gente está falando de inteligência artificial e ainda temos empreendedores que pararam no tempo. Verdade. Ainda temos empreendedores que estão com uma postura passiva. E quando eu falo passiva, a gente pode até, quem está aí assistindo, pode imaginar. A última vez que você foi no shopping. Imagina aí a última vez que você foi no shopping. E essa última vez que você foi no shopping, quando você andou pelos corredores, o que o vendedor estava fazendo? Ele estava ali, pegou o celular dele, muitas vezes mexendo no celular dele em alguma coisa pessoal. Ele está mexendo na vitrine, ou seja, uma ociosidade sem produtividade. E aí vamos pensar lá o cara que tem uma loja na rua. Ele vai lá e abre a porta e espera o cliente chegar. O mercado não tem mais espaço para esse tipo de empresário, empreendedor que abre a loja e espera o cliente chegar. A gente precisa hoje em dia ter uma postura ativa. Então hoje ainda temos muitos empresários que estão na esperança de que o negócio dele vai dar certo e que ele vai vender sem ter uma postura ativa no marketing e nas vendas. Ele não investe em tráfego pago, não faz marketing digital, não tem uma estratégia com funil de vendas, ele não tem um time comercial que está o tempo todo prospectando, negociando, tentando trazer cliente. Ah, Edu, mas é uma loja de shopping, como que eu vou prospectar? Ué, todos os clientes que você vendeu nos últimos 6 meses, você pode botar seu time de vendas para estar se relacionando com eles, mandando foto de novidade, interagindo, conversando. O importante é você estar sempre ativo no processo. Quanto mais passivo você for, você vai ser substituído. Aliás, Eduardo, esse é o que a gente fala de empreendedor na veia, é falar que você que está querendo investir numa franquia, não é só investir, é você empreender uma franquia. Empreender significa você dar o seu melhor por aquele negócio. Não existe mais lugar para investidor em negócios. Investidor é para bolsa, investidor é para financeiro, imóveis, de aluguel. Cada um tem um modelo de investir. Então, gente, investir em negócios não é uma solução. Porque solução de negócios requer tempo, dedicação. Agora, é proibido? Não. Se você é investidor e fala, não, eu só quero investir. Ok. Você tem alguém para tocar o negócio com você? Alguém que respira o negócio 100%, 24 horas? Esse é o cara que você vai ter. Não tem? Não monte, porque você vai dar errado. Vai dar errado. Eu vivo isso, gente, há 30 anos, mais de 3.000 e tantos franqueados que eu já tive. E aqueles que se dedicavam, aqueles que queriam aprender todos os dias, e não só com a franqueadora, nós não podemos aprender somente com uma fonte. Você tem que ter uma fonte inesgotável de entendimento. Você tem que fazer cursos, você tem que buscar novas maneiras de captar clientes, porque afinal de contas, antes de tudo, o teu negócio só sobrevive se você vender. Eu falo que vendas é a solução para qualquer problema. Não é banco. Eu vou pegar financiamento em banco. Não é a solução. Eu sempre falo para meus franqueados, a solução não está em buscar recursos de banco, quem tem a menor taxa. Não, é buscar cliente todos os dias. Esse é o teu maior financiador, que não tem juros, não tem hoje uma taxa de juros. Basta você buscar o cliente, atender bem, e ele vai indicar mais pessoas, ele vai ser o teu banco pelo resto da vida. Agora, você precisa de técnica, você precisa estar sempre por dentro de como buscar cliente. E buscar cliente é uma coisa que muda constantemente. Antigamente, existia poucos concorrentes e você era praticamente impulsionado a buscar aqueles que tinham aquele determinado produto. Hoje não. Tudo que você cria, tudo que você quer investir ou empreender, já tem um concorrente.
aí você tem duas opções. Ou você chora, ou você busca canais de prospecção. Não é verdade? É isso. Esse ponto que você trouxe, Sidney, eu gosto de falar de um tripé do sucesso ali para um franqueado, para um empresário. E às vezes é um pouco polêmico, né, esse tripé que eu falo, porque você tem que focar nesses 3 pontos. Se você trabalhar esses 3 pontos dentro de uma empresa, você vai conseguir fazer ela prosperar. E quais são eles nesse tripé? Primeiro, marketing. Se você fizer um marketing muito bem feito, a sua marca tiver uma exposição boa, você construir a sua marca, você tiver uma estratégia de prospecção para trazer o seu cliente, opa, você já deu um passo. Aí o outro tripé, vendas. Se você tiver um time qualificado, que conhece técnicas de vendas, não é só blá 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 de vendedor, não. É entender de técnicas, entender o processo, saber os scripts certos, saber como realmente fazer a venda. Ou seja, eu capto o cliente com marketing, converto ele com o meu time de vendas. Pronto, agora eu tenho. Só que para isso funcionar, tem o terceiro ponto, que é a inteligência emocional. E aí entra muito o papel do líder, o papel do empresário, o papel de quem faz essa roda girar. Então, se você não tiver inteligência emocional, qualquer crise você vai balançar, você não vai ter uma atitude ativa, que é o que você trouxe muito aqui, Sidney. Não adianta só investir, sentar e esperar a coisa acontecer. Não, você tem que ter uma postura ativa e para isso você tem que estar resolvido com você mesmo. Você tem que liderar bem o seu time. Você só lidera bem o seu time se você está bem com você mesmo. Você só consegue liderar, por exemplo, seus clientes, impactar o mercado e conseguir fazer o seu negócio prosperar se você internamente estiver bem. Agora, se você não está bem, o que você coloca para fora, o que você comunica, vai ser o quê? O fracasso, vai ser reclamação, vai ser sempre a dificuldade de fazer as coisas acontecerem e quem está à sua volta vai sentir. Ou seja, marketing, vendas e inteligência emocional é o que vira o jogo de qualquer negócio. Ah, Edu, mas e o financeiro? Mas e a entrega, etc. Todo o resto, você contrata alguém para poder tocar. Você não precisa estar ali. Ah, mas eu tenho que olhar os números? Tem. O Sidney falou do BI. Pega ali, contrata uma pessoa, monta um BI bonitinho, consolida todos os números, vê lá o que está acontecendo e você toma as decisões estratégicas. Agora, marketing, vendas e você tem inteligência emocional e o seu time também é o que vira o jogo de qualquer negócio. Olha só, gente. Você, então, que está querendo empreender, pense sempre nisso. Se prepare antes de empreender. Se aprofunde, estude, porque hoje o líder que não tem inteligência emocional não vai dar certo. Aliás, primeiro, né, para você empreender, você tem que ser líder. Eu sempre falo isso. Não basta você ter capital. Tem muita gente que pensa, eu tenho capital, vou empreender. Não, você tem que ter liderança. Porque o líder sabe levar a sua equipe ao resultado final. E tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm liderança. E quando você não tem liderança, você acaba concordando muitas vezes com a simplicidade de uma equipe que acha que tudo é problema. Olha, saiu na televisão ontem uma polêmica XYZ. Aquilo para ele já é o fim do mundo. E se o empreendedor cair nesse discurso, ele não vai ter mais resultado. Porque o resultado está na liderança e não na sua equipe sozinha. Se você não for líder, se você não tiver inteligência emocional, a tua equipe vai ficar comprometida. Por quê? O líder é que impulsiona a equipe. O líder é que tem que dar o apoio para a sua equipe. Ele tem que estar o tempo todo com mentalidade positivada. Positivada, gente, significa você tem que ter na sua mente o positivismo do sucesso. E tem gente que tem aí uma estrutura emocional tão fraca que qualquer coisa que o seu colaborador fala, você já leva aquilo para o negócio, eu quebrei. Não, você só quebra quando você, empresário, que tem o seu CNPJ, que tem o seu capital investido, que tem a responsabilidade, acha que fracassou. E aí é o fim de uma história que eu já vi muitas vezes acontecer. O investidor, o empresário, ele quebra primeiro na sua mente, depois ele quebra oficialmente, materialmente. Então, gente, cuidado. Você que quer empreender, como nós estamos falando hoje de empreendedorismo na veia, pense nisso. Não empreenda se você antes não tiver uma condição emocional muito boa. Talvez o seu momento não esteja bom para investir hoje, né? Para você empreender hoje. Mas eu não sei ser líder. Então, primeiro faça um curso de liderança, pratique,
depois aprenda ferramentas de inteligência artificial, empreenda inteligência de sistemas para depois você empreender. Sem isso, gente, você não vai conseguir ter colaboradores, porque o empreendedor de fato que tem a veia no negócio, ele tem que contratar pessoas de alta performance. E pessoas de alta performance não ficam com pessoas que não são líderes. Não é isso, Eduardo? Você falou agora, Sidney, e acho que é muito legal esse jeito que você fala com o investidor de ser transparente. De falar, se você não está preparado, segura, não vai investir agora. Porque o que acontece? A gente tem hoje tantos empreendedores, a gente fala do empreendedor de palco, né? Que é aquele que aparece na internet e começa a falar. E aí eu quero só dar um alerta aqui, né? Para quem viveu a vida de executivo, tomou a decisão de pedir as contas, começar a empreender, né? E tem todo esse histórico. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Você quer empreender? Às vezes você ainda está numa carreira de executivo, está trabalhando como CLT, etc. Quer empreender? Se prepare para isso. Se prepare para isso. Você vai ouvir muita gente aí pela internet falando que você tem que rasgar a carteira de trabalho, que você precisa ser ousado, que você precisa não sei o que e tal. Não faz uma coisa que você ainda não está preparado para fazer. Aproveita que você está trabalhando, vai estudando, vai entendendo, depois começa a empreender junto ali, em paralelo, vai sentindo o mercado, vai sentindo você como empreendedor, e aí você consegue tomar a decisão de dar esse passo a mais. Então eu fiz isso. Eu comecei lá em 2015 com a agência de marketing, fui empreendendo, e aí 2017, 2 anos e meio depois, né, de ficar tocando a vida duplamente, né? Então, tocava a vida de executivo, 6, 7 da noite eu chegava em casa, ficava ali das 7 até as 10 da noite com a minha família. Na hora que meu filho dormia, que minha esposa estava dormindo, eu ia das 10 às 3 da manhã trabalhando para a empresa. Agora, qual o preço que a gente tem que pagar para conseguir fazer isso? Então eu paguei esse preço, 2 anos e meio depois fazendo isso, eu pedi as contas e fui empreender. Mas eu me preparei para isso, estava preparado para isso. Então eu queria deixar esse alerta, que as pessoas precisam se preparar para fazer as coisas, porque senão a gente ouve muito o que está acontecendo, né? O marketing que rola aí na internet, e a gente toma decisões que muitas vezes não são assertivas, e aí investe e não dá certo. E você acaba perdendo o seu capital, né? Que muitas vezes você demorou anos para conseguir criar, para você conseguir juntar, e você perde porque você não se preparou. Então, gente, esse objetivo de podcast que a gente faz de empreendedor na veia é para que você entre e venha para ganhar. Não fique assistindo, como o Eduardo falou, palestrantes que nunca tiveram um CNPJ, não sabem o que é estar na frente do negócio todos os dias, gerenciando equipe, gerenciando concorrente, gerenciando preços, gerenciando falta de às vezes, muito colaborador que de repente não pode vir trabalhar, ficou doente, ou que não estão preparados para aquela função. Então, você que está querendo empreender, você tem que pensar muito nisso. Primeiro, aprenda a ser líder. Eu nunca vi uma pessoa que não é líder ter sucesso. Não vi, Eduardo. Pode ver, todas as pessoas que são líderes normalmente têm sucesso. Por que normalmente? Porque depende de outros fatores também. Depende de capital, depende de uma condição de acreditar em alguma coisa. Então não basta ser líder. Líder é uma das atividades, é uma das coisas que você tem que ter para conquistar sucesso. Mas não é só a única. Você tem que ser líder, você tem que ter pensamento positivo, porque existe muito líder que tem pensamento negativo. E aquele líder que tem pensamento negativo, ele leva a sua equipe para ser negativa também. É o que a gente fala do líder negativo. Ele também é líder, né? O Bin Laden, o Bin Laden, ele foi um líder do mal. Hitler foi um líder do mal. Ele levou pessoas para junto dele para fazer coisas ruins, né? Matar milhões de judeus. Isso é realmente pessoas do mal. E são líderes também. Agora, você tem que ser o líder do bem. Levar pessoas para o progresso. Eu, graças a Deus, desses meus 30 anos, já passaram por mim muitas pessoas que eu ajudei a serem empresários, serem líderes, não passando a mão na cabeça, mas dando para eles o apoio que eles precisavam para entender que não basta você ser líder, ter dinheiro, você precisa ser líder do bem. Líder do bem consegue juntar pessoas num time de alta performance. E mais, gente, cuidado com pessoas.
Se você não tiver pessoas de altíssima performance, você trabalha dobrado e você precisa fazer aquilo que teu corpo, tua cabeça não tem condições de fazer. Por exemplo, eu preciso hoje ter uma empresa digital. As empresas têm que ser digitais hoje. Se eu não sou digital, eu tenho que contratar alguém que seja isso. Se você hoje não está preparado para conhecer as redes sociais, e muita gente não sabe, não tem, eu, por exemplo, sou muito que não consigo. Então eu tenho que contratar alguém que saiba. Ou seja, o líder tem que saber as suas limitações e buscar pessoas que o complementem. E normalmente o líder faz o contrário. Ele pega pessoas igual a ele para trabalhar. Igual a ele, já basta ele. Então você tem que pegar pessoas hoje que saibam mais do que você em determinados assuntos para te complementar. Não é isso, Eduardo? Isso, excelente, excelente. É uma aula de liderança aí com o Sidney. E é um ponto legal essa questão da liderança. E o que muda o fato de como eu lidero é que a liderança não é sobre a gente como líder, mas a liderança é sobre quem a gente lidera. Porque o grande líder é aquele que foca no outro. O grande líder é aquele que impacta o outro. Então, quanto mais eu me dou e quanto mais eu impacto a vida de alguém, mais sucesso eu tenho como líder. E quando você trouxe, né, o líder do bem, o líder do mal, né, você pode ver que o líder, quando vai para o mal, ele está pensando nele, é aquele egocentrismo e no final não vai dar certo. Né? Porque a liderança não é sobre a gente como líder, a liderança é sobre o outro. Eu gosto de falar que a gente precisa sempre construir pontes. A gente precisa construir pontes e a gente precisa construir uma ponte interna com a gente mesmo. Então, se você não tem autoconhecimento, se você não se conhece muito bem, você não sabe as emoções que você está sentindo, as dificuldades que você está passando, como superar, quais são os gatilhos que você usa para conseguir sair de situações que você está passando. Se você não tem um autoconhecimento muito bom, você vai ter dificuldade para liderar. Então, construa uma ponte com você mesmo primeiro. Feche seus olhos, faça a sua oração, faça a sua meditação, faça momentos de reflexão durante o seu dia. Tá correndo, tá agitado, tá acontecendo um monte de coisa? Para! Fecha o olho. Só respira. Às vezes você só precisava respirar durante 1 minuto para conseguir ter mais clareza, olhar para dentro para conseguir enxergar uma solução fora. Então construa uma ponte com você, construa uma ponte interna, depois construa uma ponte com os outros. Construa uma ponte com seus clientes, construa uma ponte com os seus pares, construa uma ponte com quem lidera você. Você tem que sempre pensar que você precisa construir uma ponte com o outro. Porque é ali onde você gera uma conexão verdadeira, onde você gera uma relação de confiança e é onde você exerce verdadeiramente uma liderança. E o líder, ele lidera pelo exemplo. O líder, ele faz acontecer através do outro. Verdade. Então é isso, né? Eu acho que a liderança é muito mais sobre quem a gente lidera do que sobre a gente. E a gente consegue ter alta performance assim. Olha só, gente, que bacana. Então, olha só como você que quer empreender precisa se preparar. Preparar para ser um líder do bem e alcançar pessoas que acreditem em você e que tenham a mesma fé que você. E se você tem pouca fé, você vai encontrar pessoas também de pouca fé. Porque pessoas de pouca fé não ficam com pessoas de muita fé. Ou melhor, pessoas de muita fé não ficam com pessoas de pouca fé. Né? E você não admite pessoas que têm pouca fé na sua equipe. Então, se você tem pouca fé, você vai encontrar pessoas de pouca fé. Se você é pitbull, você vai encontrar pessoas pitbull para ficar junto com você. E quando chegar um Luluzinha, você vai jogar fora, você fala, esse cara não serve para mim. Então você tem que ter esse discernimento. Então, gente, esse bate-papo de hoje, ele está sendo muito bacana. A gente podia ficar aqui horas e dias conversando, né, Eduardo? Tem muito tema para falar, muito assunto. Tem muito conhecimento aqui nesse menino aqui. Eu posso dizer que é um menino, é um jovem, mas que tem muito conhecimento. Não só de ler livros, não. Eu sei que o conhecimento dele é por ter tido CNPJs, por ter sido empresário, por ser empresário e por ser empresário passando desafios também. Todo empresário passa por desafio. Agora, quem tem sucesso é aquele que resiste mais, é aquele que tem maior resiliência. Então, você que vai empreender hoje, aprenda a ser resiliente. Resiliente é aquilo que você vê na física, né? Que muda totalmente o formato de um processo. Ele está lá amassado, ele está quebrado e ele consegue se reestruturar através do seu poder, através da sua mente, através de mudanças. Então, Eduardo,
muito obrigado por você estar aqui comigo hoje, falando com vocês, empresários que querem empreender. E, gente, quem precisar, e todo mundo precisa, na sua empresa, seja pequena, seja média, seja grande, não é um palestrante, tá? Ele não é um palestrante, ele é um treinador. Porque a tua empresa não precisa de palestrantes que vão lá, fazem uma palestra com dinâmicas, todo mundo fica feliz, todo mundo pula, todo mundo solta fogos, e depois no outro dia está todo mundo esmorecido. O Eduardo não. Ele tem um programa de treinamento. Quer falar um pouquinho sobre isso, Eduardo? É bacana. Esse ponto acho que é importante a gente falar, porque assim, a palestra, a gente vai lá e faz uma palestra, se o objetivo for só motivar, né? Eu gosto de associar muito a palestra com entretenimento. E acho que tudo bem. Faz uma convenção de vendas, vai lá e faz uma palestra, entretenimento. Você agita a galera, faz todo mundo ali e sai animado. Só que o que eu percebi que isso faz toda a diferença, né? Passando por várias empresas multinacionais, treinando, é que se você não tem consistência no desenvolvimento das equipes, no desenvolvimento dos líderes, você não consegue transformação. Você só consegue transformação se você tiver constância naquilo. Então o treinamento, ele não pode ser algo pontual. Não pode ser algo que a gente vai lá, é uma palestra, acabou, faça um treinamento de um final de semana, agora mudou. Não. Gente, esse negócio que o pessoal fala, triplique seu faturamento, faça meu workshop X, não sei o que, você vai vender muito mais. Isso não existe, gente. Em 3 dias você muda a sua empresa. Sidney, você empreende há mais de 30 anos. Você já viu gente. Você já viu gente ficar rica, milionária, você já viu gente quebrar, você já viu de tudo. Você já passou por várias dificuldades, já teve altos e baixos. Eu tive também uma experiência muito menor, mas já passei muito por isso, né? Uma pandemia com mais de 100 funcionários, mais de 5 mil alunos, tem que fechar todas as escolas do nada, né? E ter que se reinventar para isso. Então, assim, gente, não existe fórmula mágica. Se alguém quer vender para você uma fórmula mágica, isso não existe. Então tem que ter constância. Então o que eu percebi é o seguinte: a gente precisa trabalhar nas empresas um programa de desenvolvimento, onde você vai lá e faz o treinamento, faz o acompanhamento, e depois você vem para um outro módulo, você vai avançando, você vai treinando, vê quais são as boas práticas, o que deu certo, o que deu errado, reavalia, depois volta. E aí, em 6 meses, você começa a ver as mudanças, você começa a ver as transformações. Não que no primeiro treinamento não tenha mudança, tem. Só que vai melhorar 1%, 2%, depois melhora 3%, 5%, 10%, depois melhora 20%. E aos poucos a transformação vai acontecendo. E ela acontece para quem quer também, tá? Porque você vai ter colaboradores que vão querer e tem colaboradores que não. Na então, linha do tempo a gente fala o seguinte: se você melhorar 0,5% ao dia, em 200 dias você melhorou 100%. Se você quiser, dobrou sua performance. Você dobrou. Se você quiser melhorar em 100 dias, é 1% ao dia. 1% ao dia, em 100 dias você mudou 100% do teu resultado. Agora, isso é uma fase, é um programa, é um progresso que você vai conquistando. Não existe você mudar a tua empresa em 72 horas, como muita gente fala, né? É um programa, é um processo, é uma sementinha que vai ter que colher fruto lá na frente. É isso. Vai ter que regar, né? É isso aí. Então, gente, tá aqui o nosso podcast hoje, maravilhoso, com informações fantásticas aí dessa mente brilhante que é o Eduardo, um jovem que tem uma cabeça fantástica de empresário, e espero que tenha servido um pouco para vocês aí que estão querendo empreender ou que já empreendem, a pensar em programas consistentes e não em programas de 72 horas que não mudam a sua vida. Eduardo, isso aí. Muito obrigado. Obrigado, viu, pela oportunidade. E olha, mais uma vez, da próxima vamos ter outros assuntos aí também importantes. Empreenda, gente. Essa é a solução do Brasil, é a solução para você também ter liberdade financeira. Isso aí. Obrigado, gente. Sucesso aí para todos vocês, que vocês prosperem tudo na vida de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Eduardo. Valeu, Fica com Deus. Obrigado.